índice que mais utilizado, né? Então, ele é, através desse indicador, a gente consegue ter uma interpretação maior do fenômeno seca. Então, o déficit de precipitação possui diferentes impactos na água subterrânea, no armazenamento, na umidade do solo e nos escoamentos dos rios. Isso fez com que Maikin e et al., né, e outros pesquisadores criassem esse índice de precipitação padronizada. Claro, tem outros índices, eu estou focando nesse que é mais utilizado, inclusive o INMET utiliza muito. A gente chama ele de SPI, né, nas iniciais em inglês. Ele tem sido largamente utilizado para quantificar as condições de déficit ou excesso hídrico de localidades ou regiões de interesse. Sua versão original, ele traz um extenso histórico registro, está ligado a um extenso registro histórico da precipitação de uma localidade ou região, e é ajustado a uma distribuição gama, que é transformada para uma distribuição normal. Vamos ver isso aqui. Então, a distribuição gama, a chuva tem muitos dias que não chove. Isso é zero, né? O índice é zero, né? Você não chove, então acaba que a curva de chuvas é essa direita aqui, essa esquerda, melhor dizendo. Deixa eu colocar aqui a caneta. Então, nós temos esse tipo de curva, né? Que é uma função gama, né? Essa curva que acumula esses índices. Então, o SPI, ele vai transferir, fazer uma mudança nessa curva, né? Nessas duas curvas, para uma curva normal, que é a curva da estatística, né? Que vocês têm a média aqui, né? E os desvios, a distribuição do desvio padrão. Então, através desse índice de precipitação padronizada, a palavra padronizada é exatamente porque você trouxe para uma curva normal, que é a curva bastante comum, vamos dizer assim, na natureza, né? Você tem uma média onde os fenômenos acontecem com maior intensidade e eventos mais raros à direita e à esquerda, né? Excessos e faltas nos extremos. Bom, o cálculo do índice para qualquer local é baseado no registro de precipitação de longo prazo, ajustado a uma distribuição de probabilidade, que nós falamos agora, que é a normal. Essa distribuição normal, a gente usa o SPI médio para uma localização em períodos desejados. Isso em função, como eu falei a vocês, do número de dias sem chover, vamos dizer assim, né? Você tem uma distribuição que é diferente das outras. Temperatura é uma variável contínua, né? Umidade, idem. Mas a chuva, não. Você tem a incidência ou não tem incidência. Quando tem a incidência, aí você tem condições de fazer a medição, né? Através dos instrumentos que medem a chuva, né? Pluviômetros. E aí você consegue detectar a chuva naquele dia e fazer os seus registros. Mas tem muitos dias que não acontece a chuva, né? Então, é necessário fazer algum tipo de padronização. Esse índice, ele pode ser computado em diversas escalas de tempo, é uma vantagem, né? 1 mês, 3 meses, 4 meses, para fazer análises mais curtas, né? Se você quiser, você pode fazer em períodos menores, né? Mas o ideal, né? O registro é longo prazo, né? O longo prazo você faz um histórico de índices. Os valores positivos do índice indicam a precipitação maior, né, do que a média, e os negativos menor. Períodos de seca geralmente são representados por desvios negativos relativamente aos do índice, né? Visto que seria necessário reproduzir vários gráficos para cada localidade, então, nós utilizamos uma padronização aqui matemática, né? Esses dois autores aí que fizeram uma probabilidade cumulativa. Então, vamos ver aqui só umas formulazinhas. Não se assustem assim, não, porque a gente também não trabalha exatamente com as fórmulas. A gente roda programas, roda
roda o R, roda a gente vai falar aqui do James. Bom, aqui tem a função, né, de densidade, gama. Então, ela tem essas componentes, que é o parâmetro da forma, que é o alfa, tem o parâmetro beta, que é da escala, e tem aqui a variável x, que é o total de precipitação em milímetros, né? A forma é dimensional, a escala beta é em milímetros também. E a função gama tem essa simbologia aqui, essa letra grega, né, representando ela. Então, ela tem essa característica integral imprópria, de 0 a infinito, de uma variável exponencial aqui com alfa menos 1, lembrando que alfa está ligado ao parâmetro, né, de escala, de forma, melhor dizendo. E para encontrar esses parâmetros, alfa e beta, a gente usa métodos estatísticos aqui de máximo verossimilância. É um método que você vai convergindo para um valor. E aqui nós temos a fórmula do valor de alfa, essa primeira à esquerda, e de beta, né? O alfa ainda agora, para encontrar o alfa, incorpora essa componente, essa variável A na fórmula. Alfa é inversamente proporcional a A. E aí entra outros valores numéricos. O beta não, está relacionado à média esperada e ao alfa, né? O beta está ligado ao alfa. Sendo que o A, daquela fórmula do alfa, já é considera a média da precipitação pluvial, né, a média aritmética, através de uma função log, né, log neperiano. E considera também o número de observações. Então, esse N maiúsculo, né? Então, A está inversamente, está ligado à média de precipitação e ao número de observações. Olha aí. Então, tem de repente, vários dias sem chuva, vai contabilizar nesse N aí que vai determinar o valor de A. Mas é bom falar que a gente não usa exatamente as fórmulas, a gente usa os softwares, né? Aqui temos a função gama, né? Substituindo por os componentes beta e alfa, né? E aqui a gente tem a função gama incompleta sem o beta já. E, a partir disso, a gente consegue encontrar esse valor de H, que é a distribuição de probabilidade cumulativa, né? Que considera a probabilidade de ocorrência de valores nulos. Então, por conta exatamente desses valores nulos, né, que é tão significativo a ideia da distribuição gama, né? E aí você tem que fazer esse trabalho todo de normalizar a distribuição, padronizar, seria normalizar, tornar ela uma curva normal, para você usar várias ferramentas estatísticas em cima dela, né? Então, aqui esses dois, o H, que é a probabilidade cumulativa, e o Q, que é a de ocorrência de eventos nulos, né, zeros, são ponderados nesse H, né? O H está relacionado com essa ocorrência. E aí você vai ter exatamente uma função G aqui, ó. O H também está em relação à função G. Só que aí a pessoa percebeu que o número de zeros, ele pode ser ponderado, né, estimado, como a gente viu, por a função gama, né? E aí, naquela época, né, que foram desenvolvido esse método, né, já foi necessário a utilização aí de softwares, né, em código de software, né, linguagem de máquina, para exatamente determinar as probabilidades acumulativas, né? Então, hoje há uma disseminação muito grande desses softwares, né, muito mais adequados, né, para a gente utilizar. Aqui o valor de Q está ligado ao número de valores em zero, que é o M aqui em cima do numerador, e o denominador está ligado ao tamanho da amostra, aí o número de dias, né, por exemplo, que você está considerando. E aí nós estamos finalmente chegando no Z
que é o valor padronizado, e esse valor padronizado vai nos dar o SPI. Esse valor vai dar o SPI, que vai considerar essas constantes, e aí nós vamos ter esse H aqui, ó, que nós vimos, e ele vai estar entre 0 e 0,5. Você vai caracterizar o valor da sua distribuição normal, ou entre 0,5 e 1. Então, você tem essa curva, a curva normal, né? Ela está aqui com essa área de probabilidade dela, é 100%, né? É 1. Então, você tem de 0 a 50% e de 50% a 100%, para você estimar aqui o seu Z. Lembrando aqui que o T vai estar também em função desse H, através de uma função log. Sim, e aí nós vamos chegar nessa curva aqui, que é a curva normal, que a gente vai dar um tempo maior nela para a gente analisar aqui, né, como a gente falou, né, os índices estão aqui ligados, quando for maior que 1, né, você tem aqui, essa área não interessa muito para a gente, mas aqui, ó, maior que 1, a gente vai conseguir, quando esse índice é maior que 1, o que acontece aqui? Que evento é este? Vou mostrar a tabela já já. Então, e quando abaixo de menos 1, ó, o que está acontecendo? Então, para isso foi feita uma tabela, ó. Então, nós temos extremamente úmido quando já é maior que 2. Entre 1 e 1,99, muito úmido. 0,5 a 0,99, moderadamente úmido. Então, isso aqui que mais importa para a gente, né? Trabalhar com essas questões do índice. Próximo ao normal, seco, ó, os negativos já caracterizam o indicador de seca, né? De menos 0,5 a menos 0,99, moderadamente. De 1 a 1,99, negativamente falando, muito seco e extremamente seco. Então, daqui para cima, os positivos, a gente não tem preocupação em relação à precipitação, porque estamos com uma fase úmida, um período de chuva. E entre zeros, essa fase, aqui é o valor normal, né? Muito próximo à média. Bom, a seca, então, gente, ela é negativa. Quando você tem o índice negativo, né? Você tem uma ocorrência de seca. E quando é positivo, você tem uma ocorrência de uma fase mais úmida, né? Essa classificação é feita naquela tabela, né? E esse método tem a grande vantagem de padronizar a análise, permitindo comparar regiões totalmente distintas. Então, quando você faz a padronização de cada função gama da chuva, de cada cidade, de cada lugar, você consegue comparar elas todas. Antes você tinha uma função, um comportamento da chuva com aquela função gama, e cada um tem uma função gama diferente, evitava a padronização. Quando você joga nesse índice, você consegue comparar, fazer um mapa de todos esses índices, mostrando as regiões, inclusive por mês, por período e por aí vai. Então, resumidamente, esse índice ele pode ser calculado para diferentes escalas de tempo, possibilita o aviso prévio da seca e ajuda a avaliar a severidade da seca, né? Quanto mais negativo ele for, maior é a severidade, né? É o grande indicador, apesar de ter indicadores mais completos, que usam outras variáveis. Esse indicador, se vocês olharem novamente as fórmulas, vocês vão ver que ele utiliza predominantemente, né, a chuva, o número de dias de chuva. Aqui tem uma figura que
faz um questionamento, né? Qual deve ser a alteração no método do SPI para que ele possa ser utilizado no monitoramento de secas hidrológicas e socioeconômicas? A hidrológica nós já sabemos que está ligada aos reservatórios, quantidade de água em reservatórios, e a socioeconômica já contempla todos os tipos de seca, né? Então, aqui você pode usar um SPI mensal para você ver um comportamento mais rápido, né, dos índices. Então, vários períodos aí você vê que a chuva, né, teve índices negativos, e isso caracteriza, né, esse aqui, um pico bem intenso, ó, próximo a -2, então uma chuva muito, um período seco muito intenso, ao mesmo tempo que você tem aqui, ó, essa análise aqui, quando você trabalha considerando a mesma época, só mudou aqui o seu índice para caracterização aqui bianual, né, 24 meses, você consegue amortizar aqui as variações. É tipo lembra um pouco aí a média móvel dos casos de Covid, né? Você consegue ter uma curva menos instável. E a gente tem aqui o DIMES, que vai estar à disposição de vocês para calcular exatamente esse índice. O R também tem alguns pacotes, né? Algumas bibliotecas que trabalham. E vai usar também o Climap, né? Na próxima aula, né? A gente vai trabalhar com o Climap aqui junto com vocês. Aqui, depois a gente pode... vocês vão receber essa planilha, uma planilha do Excel. Aqui é o pessoal do Instituto Agronômico, né, do Centro de Ecofisiologia e Biofísica, aqui da Unicamp, né? Então, eles criaram aqui essa planilha. Você vai colocar aqui seus dados de anos, meses. Aqui está em meses, tá bom, gente? Aqui tem a chuva. Aqui está um período do tempo de escala. Vamos considerar aqui aqui está em 3 meses, né? Uma escala de 3 meses, né? Aqui vocês inclusive veem não sei se vocês estão enxergando bem, mas é possível aqui ver na tabela o alfa e beta da distribuição gama. São aqueles que a gente comentou em relação a ela. Mas a análise aqui, o que você vai focar mais é no índice, que está aqui nessa última coluna. Então, o que vocês têm aqui? A gente pode analisar aqui, nesse intervalo de tempo, aqui uns dados de 70 a 73, né? Observe aqui a citação do autor do método, né? E aqui vocês veem alguns períodos, né, de seca intensa, 1,5 negativo quase, aqui abaixo desse valor, e aqui alguns positivos. Olha como flutua bastante. Se eu quiser alterar aqui para um período anual, né? O que acontece com... Ele está girando aqui, fazendo o processamento. Vamos ver o que acontece. Você consegue ver aqui que teve principalmente aqui esses últimos anos, né? Olha aqui, como fica diferente a interpretação do índice, né? Você vê um período aqui longo em que o índice foi negativo, aqui considerando o anual, né? Então, você acaba tendo uma análise diferenciada de uma análise trimensal. Em geral, você, quando coloca 3 meses, você está pensando ali nas estações do ano. E aí você consegue ter uma análise em relação ao período... Professor? Pois não. Só fechando aqui, então. Tá.
colocando aqui, vocês observem que quando eu coloquei em 12 meses, esse período, essa tabela aqui baixou muito no começo, né? Porque houve um período aqui muito forte. Mas a sensibilidade é outra quando você bota 3 meses, 6 meses. Vou botar aqui 6 meses para vocês verem. Boleira, bota aí 3 e 6. 3 e 6? 6 agora aqui, não? Olha aqui. 6 meses, o índice, né? Então, aqui, continua, né, esses últimos anos aqui, ó, uma análise do índice 6 em 6 meses, né? Vocês veem que esse período aqui, esses últimos anos, foi bem intenso. Então, agora vamos abrir a pergunta, né? Boleira, não, é só a título de uso dessa planilha, você pode botar, por exemplo, 2 e 4, aí você faz 2,4, entendeu? Aí, bota aí. Certo, eu esqueci. Bota 3 aí. e 6, você falou agora, foi. Pronto. Isso, bem melhor aí para a gente comparar, né? Quando a gente consegue colocar aqui, ó, o período dos índices aqui. Aí o ideal é vocês obterem esses dados, né, de forma no INMET, de chuva da sua determinada localidade, ou fazer uma média de localidades, para você verificar esse índice. Apesar de que o INMET tem vários mapas, né, sobre esses índices, né? Vou ver se eu abro daqui a pouco um. Mais alguma coisa aqui, Marcos, desse índice? Para a gente testar? Não, é só dizer que, nesse caso, para fins de dados, só tem 3 meses, ou 3 anos, mas é interessante que o histórico seja bem maior, né? Aqui no caso tem 3 anos. Minha pergunta acho que foi mais ou menos nesse sentido. Quando o professor Boleira colocou lá anual, né? Como ali só eram 3 anos, né? Eu acho que aquela faixa, tipo assim, anual, eu acho que não ficou bom a observação dos dados, mas porque realmente ali só temos 3 anos né? E aí realmente acho que faz mais sentido você colocar 3 ou 6 meses para perceber essa variação aí do período seco ou não. Realmente. Agora eu gostaria que o Boleira voltasse para aquela pergunta que ele fez quando ele colocou o gráfico do SPI aí, do SPI. Aquele, dessa última. Vamos nessa aqui. Esse gráfico aí, pronto. Alguém pode responder aí? Deixa eu... Ó, qual deve ser a alteração no método do SPI ou SPI para que ele possa ser utilizado no monitoramento de secas hidrológicas e socioeconômicas? Essa escada aí do professor Boleiro já deu spoiler aí, mas tira. Tô tirando. Beleza. Alguém pode responder? Seria a variação ao longo do tempo? Não. Mas em que intervalo de tempo? Anual. Ai, peraí. Melhor você explicar logo, não, Marcos, para não deixar o pessoal de suspense. Eu acho que é anual também. Pelo que eu estou entendendo, quanto menor a escala de tempo, maior a gente vai ver as curvas, né? Mas se a gente aumentar a escala, se a gente tiver informações de vários anos, não sei, talvez a gente pode ter essa média anual e a partir dessa média anual ter uma inferência, talvez para o futuro, não sei, suponho. É o seguinte, eu vou, se o professor Boleira permitir, né? É o seguinte, quando você fala em secas hidrológicas, o professor deixou muito claro aí, né? Tem a ver com os aquíferos, né? E para você, entre aspas, secar um aquífero, você tem que passar muito tempo. Tem que ter uma seca com uma escala de tempo, né?
Porque você pode ter uma seca meteorológica em 15 dias, quando a precipitação for menor do que a evapotranspiração. Ou até em um mês, né? Normalmente. Agora, para você, entre aspas, né, secar um rio, um aquífero, você demanda de mais tempo. Então, para você identificar uma seca hidrológica que pode vir a ser uma seca socioeconômica, tem que passar muito tempo. Aí, dentre esses dois SPI, eu não optaria pelo SPI mensal, porque ele estaria, olha, ele tem uma seca aqui no terceiro ponto, é porque está... Mas daqui a pouco tem, nos outros meses já tem chuva, né? E não dá para identificar se realmente esse espaço de tempo mensal determinou uma seca hidrológica ou socioeconômica, porque você pode, assim, eu estou falando para você, né? Eu não. Mas vocês podem deixar de receber o salário em um mês, no outro mês se receber, aí pode, como é que se diz, dar uma equacionada. Agora, desde receber o salário em 24 meses, para você ver, viu? É mais ou menos. Um mês almoça, no outro mês não janta, né? Aí vocês entenderam a pergunta e a interpretação do SPI? Entendemos. Ok. Aí, se seu estudo for focado, né, para a identificação de uma seca que cause um impacto socioeconômico, você precisa de uma escala de tempo maior. Não de um mês, 2 meses, né? Talvez um mês, tipo assim, eu usaria um mês, tipo assim, se eu penso aí na questão mesmo de chuva para desenvolvimento de alguma cultura. Exatamente. E aí eu faço esse projeto. Se pegar aquele mês que é de florescimento, aí você vai ter uma quebra de safra, né? Okay. Tá certíssimo. Ô, professor, sobre esse software, tem como eu pegar datas futuras, no caso? As datas, no caso, são dados para cenários futuros. Você pode pegar os dados e colocar e fazer o cálculo da mesma forma. É isso que nós vamos... Porque a explanação de hoje do nosso colega foi para entender o que é seca, identificar os tipos de seca, entendeu? Agora, os dados futuros, aí já vai ser demandado uma aula específica depois do CLIMAP. Certo. Vocês hoje estão entendendo isso, aí vai ter o CLIMAP, aí depois eu chamo CLIMAP, é CLIMAP, né, Boleira? Boleira que sabe. Entendeu? Aí depois que houver uma explicação do CLIMAP, a explicação estatística, aí pronto, nós temos tanto do SPI quanto do CLIMAP os cenários atuais. Agora vamos para os cenários futuros. Aí a gente vai jogar em cima daquele projeto que é do INEMET, ou do INPE, tá certo? Que... tá certo. Eu estava pensando em utilizar um pouco desses dados para saber quais são os picos de seca e de maior chuva, no caso, precipitação, para fazer as coletas nos dados, né? Em campo. Eu quero pegar lugar. Não. Você pode tudo, velho. Deixa eu... Ô, Boleira, eu não sei se você vai passar mais algum slide aí? Não. Eu finalizo aqui a minha apresentação para a gente discutir. Tá bom?